o denunciarei, nem mesmo o provocarei. Mas qual pode ser o motivo que o levou a proceder tão cruelmente? Disse Elizabeth, depois de uma pausa. A furiosa antipatia que tem por mim, uma antipatia que não posso deixar de atribuir em parte à inveja. Se o falecido Mr. Darcy tivesse gostado menos de mim, o filho talvez me suportasse melhor. Mas a extraordinária afeição que o pai manifestava por mim irritava-o quando ainda era muito criança. Com o feitio que tem, não podia tolerar a competição em que nos defrontávamos e a preferência que frequentemente me era dada. Eu não supunha que Mr. Darcy fosse tão ruim assim, embora nunca me tenha sentido atraída por ele. Pensava que ele desprezasse os seus semelhantes em geral, mas não suspeitava que fosse capaz de tomar uma vingança tão baixa e se mostrar tão injusto e tão desumano. Depois de refletir alguns minutos, continuou. Recordo-me de que ele se gabou certa vez em Netherfield de ser implacável nos seus ressentimentos e de ser dotado de um temperamento rancoroso. Deve ter um gênio terrível. Quanto a isto nada posso dizer, replicou Wickham, não me sinto com forças para julgá-lo com justiça. Elizabeth tornou a mergulhar nos seus pensamentos, e depois de algum tempo, exclamou. Tratar desta maneira o afilhado, o amigo, o favorito de seu pai. E poderia ter acrescentado, um rapaz como o senhor, cuja aparência depõe tanto a seu favor. Mas limitou-se a dizer. E além disso um companheiro de infância, um íntimo, como o senhor mesmo disse. Nascemos na mesma paróquia, dentro dos limites do mesmo parque, passamos juntos a maior parte da infância, vivemos na mesma casa. 78. Compartilhamos os mesmos divertimentos e fomos objetos da mesma afeição paternal. Meu pai começou a vida na mesma profissão em que o seu tio parece ter se distinguido, mas abandonou tudo para servir Mr. Darcy, dedicando todo o seu tempo à administração da propriedade de Pemberley. Era altamente estimado por Mr. Darcy, que fez dele o seu amigo íntimo e confidente. Mr. Darcy, mais de uma vez, reconheceu publicamente que devia as maiores obrigações a meu pai, pelos serviços que este lhe prestara na administração dos seus bens. E quando, um pouco antes da morte de meu pai, Mr. Darcy lhe prometeu espontaneamente encarregar-se do meu futuro. Estou convencido de que sentia que essa promessa era uma dívida de gratidão para com meu pai, além de ser uma prova de afeição para comigo. Como é estranho! Exclamou Elizabeth. Que coisa! Abominável! Espanta-me que o próprio orgulho de Mr. Darcy não o tenha levado a ser justo para com o senhor. E se não houvesse outro motivo? Bastava este. Ele devia ser orgulhoso demais para ser desonesto. Espantoso, replicou Wickham, pois quase todos os seus atos podem ser relacionados com orgulho. E o orgulho tem sido seu melhor amigo. O orgulho o conduziu até mais próximo da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é coerente, e na sua conduta para comigo agiram ainda impulsos mais fortes do que o orgulho. Mas pode um orgulho tão abominável lhe ter dado alguma vantagem? Sim. Levou-o frequentemente a ser liberal e generoso, a despender grandes quantias, a ser hospitaleiro, a ajudar os seus colonos e a mitigar os sofrimentos dos pobres. O orgulho da família e o orgulho filial, pois ele tem grande orgulho do pai, o conduziam a isto. Não desmerecer a família, não parecer ter degenerado quanto a certas qualidades que a tornaram famosa. Não deitar a perder a influência da casa de Pemberley são motivos poderosos. Ele possui também orgulho fraternal, o qual, somado a uma certa afeição, o faz zelar com carinho e cuidado pela irmã. A senhora deve ter ouvido dizer que ele é o melhor e o mais atencioso dos irmãos. Que espécie de moça é Miss Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Eu desejava responder que ela é amável. Causa-me mágoa falar mal de um Darcy. Mas é extremamente parecida com o irmão, muito, muito orgulhosa.
Em criança era extremamente afetiva e agradável, e gostava muito de mim. A fim de distraí-la, perdi muitas horas da minha vida. Mas agora ela já não representa nada para mim. É uma bonita menina de 15 ou 79. 16 anos e dizem que muito prendada. Desde a morte do pai vive em Londres, em companhia de uma senhora que orienta a sua educação. Depois de muitas pausas, em que tentou falar outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar ao primeiro, e disse: espanta-me a intimidade dele com Mr. Bingley. Não sei como este, que parece ser todo bom humor e é realmente extremamente simpático, pode ter amizade por aquele homem. Não entendo como os gênios combinam. Conhece Mr. Bingley? Não. É um homem amável, bem educado, encantador. Não deve conhecer a verdadeira natureza de Mr. Darcy. Provavelmente não. Mas Mr. Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam qualidades. Sabe ser um companheiro agradável, quando acha que vale a pena. Entre os seus iguais mostra-se muito diferente do que com os menos afortunados. Seu orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele é liberal, justo, sincero, razoável, honrado, e talvez agradável. Mesmo levando em conta a sua fortuna e a sua figura. Pouco depois terminou a partida de whist. Os jogadores se reuniram em torno da outra mesa e Mr. Collins se sentou entre a prima Elizabeth e Mr. Phillips. Esta lhe fez as perguntas de costume sobre o seu êxito no jogo. A sorte não lhe tinha sido muito favorável. Ele tinha perdido todos os pontos. Mas quando Mr. Phillips começou a exprimir o seu pesar, Mr. Collins lhe assegurou, muito grave, que isto não tinha a menor importância. Que ele considerava o dinheiro uma coisa secundária, e pediu que ela não se preocupasse com o fato. Sei perfeitamente, minha senhora, disse ele, que quando uma pessoa se senta numa mesa de jogo deve correr o seu risco. Felizmente minha situação permite perder 5 shillings sem nenhuma preocupação. Muitos não podem dizer o mesmo, mas graças à Lady Catherine de Bourgh, estou livre dessas pequeninas misérias. Mr. Wickham prestou atenção a estas palavras, e depois de observar Mr. Collins durante alguns momentos, perguntou a Elizabeth se o seu parente era intimamente relacionado com a família de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu Elizabeth, concedeu-lhe recentemente um lugar de reitor. Não sei quando Mr. Collins lhe foi apresentado pela primeira vez. Mas estou certa de que ele não a conhece há muito tempo. 80. A senhora deve saber naturalmente que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs. E por conseguinte esta senhora é tia do atual Mr. Darcy. Não, não sabia. Não sabia mesmo da existência de Lady Catherine. Até o dia de ontem. Sua filha, Miss de Bourgh, herdará uma grande fortuna. Acredita-se que ela e o primo reunirão as duas propriedades. Esta informação fez Elizabeth sorrir, pois ela se lembrou da pobre Miss Bingley. Todas as suas atenções, a sua afeição por Miss Darcy e os elogios a Mr. Darcy seriam inúteis se ele já estivesse destinado a outra mulher. Mr. Collins, disse Elizabeth, fala muito bem tanto de Lady Catherine como da filha, mas certos detalhes que ele relatou acerca daquela senhora me fazem suspeitar que a gratidão o torna cego e que, apesar de ser a sua protetora, ela é uma mulher arrogante e convencida. Creio que ela é ambas estas coisas no mais alto grau, replicou Wickham. Há muitos anos que não a vejo, mas lembro-me perfeitamente de que nunca simpatizei com ela e que as suas maneiras eram autoritárias e insolentes. Tem fama de ser extraordinariamente sensata e esperta. Mas eu creio que essas habilidades são em parte devidas à sua situação social e à sua fortuna, às suas maneiras autoritárias e em parte também ao orgulho do sobrinho, que julga só poder se dar com pessoas importantes. Elizabeth concordou em que tinha explicado tudo muito
Razoavelmente eles continuaram a conversar com mútua satisfação, até que o jantar pôs fim às partidas de cartas, cabendo as demais senhoras à sua cota. Nas atenções de Mr. Wickham. Durante o jantar, o barulho foi tão grande que não se podia conversar, mas as maneiras de Mr. Wickham agradaram a todo mundo. Tudo o que ele dizia era bendito e fazia tudo com graça. Elizabeth partiu muito entusiasmada com ele. Durante todo o caminho para casa não conseguiu pensar noutra coisa a não ser em Mr. Wickham nas palavras que ele lhe dissera, mas não encontrou nenhuma ocasião de mencionar o seu nome, pois nem Lydia nem Mr. Collins calaram a boca um só instante. Lydia falou ininterruptamente sobre as fichas de jogo que tinha perdido e sobre as que tinha ganho. E Mr. Collins não cessou um só instante de descrever a amabilidade de Mr. e Mrs. Phillips, declarando que não se importava absolutamente com suas perdas no jogo, enumerando todos os pratos do jantar, desculpando-se continuamente por estar incomodando as 81 primas no assento estreito da carruagem. Estava longe de esgotar todos os seus assuntos, quando a carruagem parou diante da casa de Longbourn.